Bom dia, 701. Vamos à correção, então, das atividades referentes à aula passada, onde eu propus a vocês que fizessem a página 60, ok? Da nossa apostila. Foram atividades bem simples, conteúdos de revisão, porque nós começamos expressões algébricas, eles passam conjuntos para a gente dar uma melhorada no nosso raciocínio em relação a isso, e começamos hoje equações do primeiro grau, finalmente, ok? Lembrando que a galera que está com dificuldade em expressões tem que prestar bem atenção, porque equações do primeiro grau a gente vai precisar lá do conteúdo de expressões que a gente viu na aula da semana passada, ok? Da passada não, na verdade, da aula da semana retrasada, né? Na semana passada a gente corrigiu as atividades sobre expressões. Então vamos lá. Questão de número 1, ela diz assim: escreva os números abaixo nos seus respectivos conjuntos numéricos. Então, o que eu vou fazer para vocês? Aí embaixo tem assim, ó, natural, inteiro e racional. Nós vamos colocar quais são naturais, quais são inteiros e quais são racionais, tá bem? Lembrando que naturais são todos aqueles números que começam no zero e vão até o infinito positivo. Números negativos, números fracionários, números decimais não são naturais, ok? Naturais é aquele número que as criancinhas conhecem, do zero para frente, 0, 1, 2, 3, 4, ok? Já os números inteiros, o nome já fala, né? É tudo que não é quebrado. Eu não estou falando que o que é negativo não é inteiro. O número pode ser negativo e ser inteiro, não ser quebrado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, números negativos podem ser inteiros. Só não vão ser inteiros se forem decimais ou fração, que não dê um número exato, tá bem? Racional, aí já é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Daí entram dízimas periódicas. Todas as dízimas, aqueles números decimais que tem um período, que tem um número que se repete infinitamente, são racionais, tá bem? Ah, professora, então quais os que não são racionais, ou seja, os irracionais? São aqueles que são dízimas não periódicas. Por exemplo, eu vou colocar aqui para você, ó, o número 0,3457, ó, infinito. Você tá vendo que ele é um decimal infinito, porque tem reticências, mas ele não tem um número que vai se repetindo infinitamente, ó. Então, esse aqui é um número que não é racional, ele é irracional, tá bem? Todos os outros decimais, por exemplo, 0,34, se não tivesse reticências, é racional. Eu poderia escrevê-lo em forma de fração, por exemplo, 34 sobre 100. Eu posso escrever. Sendo inteiro o numerador, inteiro também o denominador, sendo o denominador que está embaixo diferente de zero. Então, vamos voltar aqui à questão. Ó, 1 por 1, o menos 5 é natural? Não é natural. Você deve estar com a apostila aberta me acompanhando aí, tá bom? Olhando os itens. Se não tá, para o vídeo e abre a apostila, página 60. Repetindo, o número menos 5 da letra A é natural? Não é natural, porque é negativo. Não é natural. Na letra B, menos 3 quintos. Não, jamais vai ser natural, porque é uma fração. E 3 dividido por 5 não dá um número exato. Não é natural. 0 é natural, né? É o primeiro número natural. 0,7 não é natural, porque é decimal, né? Natural só vai ser inteiro positivo. E o 0,666? Não, é uma dízima periódica, ou o número que está se repetindo, 6. E o raiz de 4? Muita gente deve ter colocado que não é, mas a raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, escrever raiz de 4 ou 2 é a mesma coisa. Então, raiz de 4 é natural, tá? Exatamente por causa disso aqui, ó. A raiz de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, ao invés de escrever raiz de 4, eu poderia escrever 2. Então, a raiz de 4 é natural. 0,555 não é natural, é uma dízima periódica, não é. E o menos 8? Também não é, só porque ele é negativo, ele não é natural. O menos 8 é inteiro, tá? Já antecipando para você. Menos 3 sétimos jamais, porque ele é negativo e além de negativo, ele é fração, não pode. 3,14 também não é, porque é decimal. E o 2,4555 também é decimal, então não vai ser natural.
Então, aqui, ó, só o 0 e o raiz de 4, ok? Só os dois são. O próximo é inteiro. O menos 5. O menos 5 é inteiro. É negativo, mas é inteiro. Aqui não tem mais vírgula, não. Foi o último, tá? O menos 5 é inteiro. E o mais 3 quintos da letra B? Não é inteiro, é fração. O 0 vai ser inteiro. O 0,7 não é inteiro, porque é decimal. O 0,666, dízima periódica, não é. A raiz de 4 é, porque é igual a 2. Aí é inteiro. 0,555 não é. E o menos 8? Ah, o menos 8 é inteiro. Ele não é natural, porque é negativo, mas inteiro ele é. Não é quebrado, não é decimal. E o menos 3 sétimos não é inteiro, porque é fração e não dá para dividir. 3,14 também não é inteiro. E o 2,455 também não é inteiro. Agora, racionais. Ora, só não vai ser racional aqueles que são dízimas não periódicas, ou seja, números decimais infinitos. Então, aí a gente já fica na letra E e na letra G, né? Só que tem que ser, não pode ter um período, e os dois aí tem período, que se um número que se repete. Na E é o 6 e na G é o 5. Então, assim, todos eles são números racionais. Todos os que estão aí na questão número 1, tá bom? Então, vamos para número 2. Questão de número 2, ela diz assim: considere os conjuntos naturais, inteiros e racionais e as afirmativas. A primeira afirmativa: o 0 pertence aos 3 conjuntos. Ora, 0 é natural? É. 0 é inteiro? É. 0 é racional? É. Verdadeiro. Meio, ou seja, 1 sobre 2, ou seja, 0,5, né? Porque eu pegar 1 e dividir por 2 vai dar 0,5. Pertence aos conjuntos naturais e inteiros. Pertence não. Eles não pertencem. Falso. Na letra número 3, o menos 1 somente não pertence aos naturais. Verdadeiro, porque ele é inteiro, né? Não é quebrado, é inteiro. E ele é também racional. Ele só não é natural porque ele é negativo. Número 4, 0,333 reticências, ou seja, uma dízima periódica, não pertence aos racionais. Eita! Se é dízima periódica, pertence sim, senhor, aos racionais. Ok? Só não pertence às dízimas não periódicas. Aqueles que não têm um número que não se repete. Que não tem um número que se repete, melhor dizendo. O 5, a 5 afirmação. A quinta afirmação. O 0,2 pertence somente aos racionais. Beleza, porque ele não vai pertencer aos naturais e nem aos inteiros. Então, só os racionais nesse caso aí. Então, a ordem ficou VF, VF, V. A gente tem essa resposta na letra D de dado, ok? Então, assim a gente finaliza a correção da aula de hoje. No próximo vídeo, a gente começa a equação do primeiro grau.